Queria que você abrisse a sua Bíblia aí para a gente entrar na mensagem de hoje. Aleluia. O culto hoje está bem dinâmico. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, o apóstolo do amor, no capítulo de número 20. A partir do versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24. Quem achou, diga amém. Se tem alguém procurando, diga só um instante. Quem disse só um instante, fala amém. Ô glória. Diz assim, a partir do verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Amém? O Senhor me deu esse texto ontem, finalzinho da noite. E esse contexto eu vou tentar. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu sinceramente eu não sei se eu vou ler. Mas eu vou tentar ser bem breve, porque é um contexto da primeira aparição de Jesus após ressuscitar. E a gente, em cada evangelho, a gente vai ver a história parecida. O mesmo fato com alguns detalhes. E aqui no Evangelho de João a gente está vendo um detalhe a respeito de Tomé. Tomé é um discípulo. Tomé anda com Jesus durante 3 anos. Mas alguns comportamentos de Tomé durante o seu processo de aprendizado ali ao lado de Cristo, Tomé ele vai demonstrar alguns pontos de, não sei se eu posso dizer fraqueza, mas de inconstância na fé. E a gente sabe que para o crente o combustível dele é a fé. O crente sem esse combustível, ele tende a desanimar, ele tende eu não gosto de usar a palavra enfraquecer, porque todos nós somos falhos, amém, irmão? A gente enfraquece em algum momento da nossa vida. A gente não pode, a gente esmorece, né? A gente se entristece. Situações diversas acontecem, uma falta de emprego, uma doença, a perda de um ente querido, né? Ou o próprio cansaço físico. Às vezes a gente está trabalhando demais, dormindo pouco, né? Se esforçando muito. Às vezes a gente está entristecido porque as coisas não estão acontecendo conforme nós programamos, ou a promessa que estava tão perto, né, sobre as nossas vidas, a gente repara que parece que está tão longe. Acontece uma série de situações. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar o culto todo dizendo uma série de situações que tenta desanimar. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai reparar um ministério muito conturbado ao nosso olhar. Amém, igreja?
ao nosso olhar, à nossa leitura bíblica, ao conhecimento da história bíblica, aí quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê um ministério assim meio árduo e meio pesado na nossa visão. Mas Cristo não tinha esse ministério como árduo, como pesado, muito pelo contrário. Ele tinha como prazer para a vida dele. Jesus uma coisa que dava certeza a Jesus e que tem que dar certeza para nós, é que nem tudo que acontece na nossa vida, que parece assim, eu aceitei Jesus, agora eu sirvo ao reino de Deus, faço parte do corpo de Cristo, e tudo para mim vai ser mais fácil. Não é assim que pensamos, né? Que pensamos. Que geralmente quando a gente chega no Evangelho, estamos perdendo alguma coisa. Perdendo liberdade, perdendo a área financeira, perdendo família, perdendo saúde. Alguma coisa nos puxa, a grande maioria, eu costumo dizer que 98% dos crentes vem nesse sentido, vem com alguma perda, com alguma dor. E aí a gente começa, já no início da caminhada, começa a ver Jesus trabalhar de uma forma poderosa através do Espírito Santo e começar a mudar o quadro da gente. E aí a gente entra nesse viés, né, de conquistas ou de bênçãos sendo derramadas, porque aí a gente vê que depois que passa um tempo, a gente vai vendo que algumas coisas vão continuando difíceis, outras que aparecem difícil para nós resolvermos, e aí a gente fala, meu Deus, mas quando eu comecei a caminhada, estava tudo indo tão bem. Não, preste atenção, a tua vida antes de Cristo é que estava horrível. Quem está entendendo, dá um glória aí. Antes de Cristo a vida estava muito ruim. Então quando a gente vem para Jesus, a gente já começa a absorver como esponja aquela paz que excede todo entendimento. No início da caminhada, por mais duro que seja, uma palavra do irmão nos alegra. Uma mensagem que a gente ouve na televisão ou no YouTube, alguma situação, alegra. Uma mensagem que sai do culto, né, do pastor, até mesmo uma introdutória. Eu estava aqui sentado, a introdutória do João já falou comigo, né? E eu estava aqui, Senhor, quem eu vou chamar para trazer uma palavra introdutória? Aí eu estava ali orando ali, aí o João estava ali, o Espírito Santo chama o diácono João Paulo. Eu falei, vou chamar o João. Eu evito de chamar ele, que ele fica nessa correria aqui da rede social aqui. Mas eu falei, vou chamar o João para ele vir aqui. E a mensagem que ele trouxe aqui já falou ao meu coração a respeito de algo que eu conversei com a pastora Natália no sábado. E ele falou aqui que Deus vai confirmando, né? Deus usa alguém, aí depois usa uma outra pessoa, aí Deus usa alguém numa mensagem. Mas eu quero trazer aqui para você entender que no início da caminhada a gente vai absorvendo como esponja, porque tudo, preste atenção no que eu vou te falar, independente do início da tua caminhada, no meio da tua caminhada ou no final da tua caminhada, que nem a gente nunca sabe quando é o final da caminhada, que a gente sabe o dia que nasceu, mas o dia que a gente vai morrer a gente não sabe, não é verdade? Então a gente não sabe se a gente está no meio para lá ou no meio para cá. Eu não sei se eu vou viver 80 anos, 100 anos, eu não sei se eu vou morrer amanhã, eu não sei. Para mim, eu estou no meio da caminhada. Aonde, pastor? Para lá ou para cá? Não sei. Eu estou no meio da caminhada, né? Mas quando a gente começa a caminhar, como uma esponja, a gente vai absorvendo tudo. É o que a gente chama de primeiro amor, mas eu não quero entrar nessa questão. A gente vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. E por que a gente vai se alegrando a cada dia com esse primeiro amor? É porque a vida estava muito ruim antes. Tu olhava para a família, estava ruim. Tu olhava para o casamento, estava ruim. Tu olhava para tua vida profissional, estava ruim. Tu olhava para a tua saúde, estava ruim. Aí você vem para Jesus, Jesus cura. Aí tu vem para Jesus, Jesus abre porta. Quem está entendendo, diga amém. Aí tu vem para Jesus, Jesus edifica o casamento. Posso ouvir um glória a Deus? Porque a gente vai absorvendo. Mas com o passar do tempo, eu vou te dar um exemplo aqui, que Deus falou comigo aqui agora. Quando você olha para Davi é um jovenzinho de 15, 16 anos, nunca se sabe a data exata dele, mas entre 14 e 16 anos ali, ele foi ungido, 16 anos mais ou menos, ele foi ungido, rei. E ele vai passar acho que 15 anos, fugindo de Saul, para que se concretizasse o chamado nele de rei. E todo o início, antes mesmo dele tomar posse do ministério dele, era uma luta terrível. Uma luta terrível. Mas você vê Davi o tempo todo muito, muito firme.
Por que Davi estava firme? Porque Davi, ele estava tomando, ele estava entendendo que realmente, eu quero que você entenda isso aqui que Deus está mandando eu falar aqui. Davi, ele poderia duvidar, sim ou não? Sim ou não? Estamos falando de fé, essa mensagem fala de fé, tá? Aqui eu botei até o título, que o título está assim: Tomé, o discípulo ausente. Você vai entender por que ele era discípulo ausente. Davi podia desistir? Podia. Eu e você podemos desistir? Podemos. Porque a circunstância vai nos mostrar que a situação está difícil, que é melhor parar. Porque é isso que o diabo tenta fazer. O inimigo tenta botar na nossa mente que é melhor a gente não tentar, porque está muito difícil. E Jesus está falando, é aí que tu tem que continuar. Porque se você está num processo de algo que eu te prometi, se você está dentro de um planejamento que eu te coloquei, e não tem nada de contrário acontecendo, você não está no meu projeto. Porque todo projeto que Deus nos coloca, vai se levantar dificuldades. Algumas Ele permite, que Ele mesmo nos colocou, e todas elas que Ele nos coloca, Ele nos tira. Ele vai nos colocar ali e Ele está à frente. E tem outras que nós trazemos. É como se fosse aquele caminhão carregando fruta, né? O camarada está carregando fruta, ele tem um peso. Todo caminhão ele tem uma carga. Se eu botar mais, vai acontecer o quê? Vai exceder. E excedendo, esse caminhão vai demorar a viagem, corre risco de estourar um pneu, esse caminhão pode tombar. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque excedeu o peso. Assim é nosso ministério, a nossa vida. Quando a gente não tem noção do que estamos fazendo, a gente vai começar a colocar alguns fardos e alguns pesos a mais dentro da nossa caçamba, que Jesus vai dizer que o fardo dele é o quê? E é suave. O jugo é suave. Aí ele fala, traga o teu fardo pesado, que eu vou te dar um leve. Jesus está falando para mim e para você, tira fora aquilo que você colocou como peso, e deixa só o que eu tenho para você. Então, Jesus sabia, dentro do ministério dele, que ele estava sempre, ele tinha duas situações que comprovavam para ele a certeza de que ele estava no caminho certo. A gente às vezes compara Jesus, mas Jesus é Deus, né? Mas ele nos ensina, ele vem como um homem para nos ensinar. Uma das primeiras coisas é a necessidade de ele buscar Deus, sendo Deus. Quem está entendendo também. Sendo Deus, detentor de todo o poder, mas numa carcaça humana, 100% homem, 100% Deus, ele vai me ensinar e te ensinar o tempo todo buscar Deus. Eu preguei sobre isso aqui. O tempo todo ele está se separando, o tempo todo ele está indo para o monte, o tempo todo ele está, se deslocando com os discípulos, ou então ele está sozinho, o tempo todo ele está buscando a face do Senhor, o tempo todo ele está orando, o tempo todo ele está clamando, o tempo todo vira e mexe ele está jejuando, o tempo todo. Essa era uma certeza. Por quê? Porque a gente aprendeu que quanto mais próximo de Deus, quanto mais intimidade buscamos, mais revelação temos, mais visão temos, mais sonhos temos. Quem está entendendo, diga amém. Mais certeza temos de Deus. Então essa era uma das certezas, é a busca que ele tinha. E aonde vinha a resposta dessa busca que ele tinha? É a dificuldade. Era o fariseu que se levantava. Vocês estão entendendo isso? Era o povo que queria expulsar ele, era o povo que queria tentar ele o tempo todo, ao ponto de chegar ao absurdo de ele preso, trocarem ele por um bandido. Pilatos fez de tudo e comprovou para todos que ele não tinha culpa. Amém ou não amém? Ele não tinha culpa. Ele vai dizer, eu lavo minhas mãos do sangue desse justo. Não chama nem ele de inocente, chama ele de justo. Lava minhas mãos. E aí solta quem? Solta Barrabás. Por que pastor, mas soltou Barrabás, mas não tinha culpa de Jesus? Só que Jesus, o projeto, preste atenção, a missão de Jesus era ir para a cruz, irmão. E como é que tu manda alguém para a cruz que não tem culpa? Ei, como eu posso te condenar, Léo, se tu não está errado? A lei pode te condenar se tu está certo? Não pode.
Se nós estamos certos, a lei não tem como. Quando chega na lei, qual é a acusação? Ah, ele fez isso, isso, isso. E aí? Não fez. Foi comprovado que ele não fez. Aqui, tem provas de que ele não fez. Então ele está justificado? Está justificado. Aqui o que a lei faz? Libera. Porque não pode prender. Então Jesus vai vendo no decorrer dali do chamado dele, do ministério dele, ele vai vendo o tempo todo. Você acha que Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Você acha que Jesus não sabia que Pedro ia negar ele? Vocês estão entendendo isso? Só que ele não mudou o projeto para Pedro. Pedro negou ou não negou? Negou, mas quem foi que iniciou a igreja? Porque o projeto de Pedro era ele iniciar a igreja. Amém, igreja? Paulo perseguiu a igreja, Paulo matou cristãos? Matou, mas Jesus não se apresentou para ele. Porque o projeto de Paulo era usar Paulo para o evangelho invadir a Ásia e a Europa, para que chegasse até nós. Então, e aqui eu não falo para, de repente você sair, então eu posso fazer o que eu quero. Não, você não vai fazer o que você quer, não. Você vai fazer o que Jesus quer, amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, faça o que Jesus quer, amém? Não interessa o que tu fez, o que aconteceu, o tropeço que tu deu, não interessa. Deus te colocou como um propósito nessa terra. E Ele vai trabalhar 24 horas para trabalhar na tua vida, para te levar a esse projeto, para te levar ao cumprimento desse propósito. Então, quando a gente se depara com esse contexto, é a primeira aparição de Jesus depois que Ele ressuscita. E aí, por que eu botei aqui que Tomé é um discípulo ausente? Porque Tomé é o único que não está. Se tu olhar o texto, tu vai ver lá. Está todo mundo na casa, só Tomé não está. Olha o que Deus falou comigo. Eu não botei nem na ordem aqui, mas vou falar para você. Repita comigo. Todo o ausente perde informações preciosas. Jesus não falou que iria morrer e iria ressuscitar? Os discípulos não sabiam disso? Vamos tentar agora nos colocar no lugar dos discípulos. Amém? Eu não estou pregando aqui o meu achismo. Eu estou pregando aqui dentro do acontecimento. Eles sabiam ou não sabiam que Jesus ia ressuscitar? Sim ou não? Mas quando Jesus morre, todo mundo perde o controle. Vê se vocês estão acompanhando o raciocínio. Todo mundo está andando com Jesus durante 3 anos. Jesus está dizendo, é necessário que eu morra. É necessário que eu caia na mão dos meus inimigos. É necessário que eu seja crucificado. É necessário que eu morra. É como se nós estivéssemos... Agora se coloca durante 3 anos com Jesus, você como um dos discípulos. Estou andando com Jesus. Jesus vira e mexe, está falando, rapaz, eu vou morrer, eu tenho que morrer. Eu tenho que ir para a cruz. Eu quero que tu entenda isso aqui. Eu estou andando com Jesus. Jesus está dizendo que o propósito dele é morrer na cruz. Mas eu estou vendo Jesus salvar. Quem está entendendo, diga amém. Estou vendo Jesus curar. Eu estou vendo Jesus libertar. Estou vendo Jesus expulsar demônio. Estou vendo Jesus multiplicar pão e peixe. E eu estou andando com Jesus. Sabe qual é o problema de muitos de nós, crentes? A gente vê tantas maravilhas de Deus que a gente acaba entrando parece que num costume, numa normalidade. E aí eu vou dizer para você o que eu sempre falo aqui quando eu prego. Jesus, ele não é normal, ele é sobrenatural, irmão. Ele não é natural. Parece que as coisas é natural. Você lembra do fulano? Lembro. O fulano tinha câncer, lembra disso? Lembro. O fulano foi curado. Oh, glória. Pô, é motivo para dar festa, irmão. Vocês estão entendendo isso? Você lembra o fulano e a fulana? Lembro. Separaram, lembra dele? Lembro. Ih, rapaz, voltaram, estão servindo ao Senhor Jesus junto. Deus restaurou o casamento deles. Isso é motivo de glória. Aí parece que a coisa vai sendo normal, vai ficando natural. E aí o que acontece? Eu estou tentando entrar na mente dos discípulos. Os discípulos estão andando com o mestre, irmão. Só que chega um determinado momento que o mestre vai ser preso no Getsemane.
um dos evangelhos, que eu não me recordo se é Lucas, a Bíblia vai dizer, ou se é o mesmo João, eu não sei se vai dizer que quando os soldados chegam no Getsêmani para prender Jesus, Jesus vai perguntar: quem buscais? Eles vão dizer: a Jesus de Nazaré. Aí ele vai dizer: eu sou. Se você prestar atenção um dos evangelhos que eu não me recordo agora, eles caem, irmão. Quando Jesus fala: eu sou, eles caem. Aí agora tu se coloca no lugar dos discípulos. Se coloca no lugar dos discípulos. Tipo assim, ele é Deus. Vê se tu entende isso aqui. Vê se tu entende esse raciocínio aqui. Ele é Deus. Eu sou discípulo dele. Eu estou aprendendo com ele. Ele é o Filho de Deus. Eu estou vendo ele curar, eu estou vendo ele salvar, eu estou vendo ele libertar. Nem demônio, tudo, eles estão vendo tudo assim, uma forma muito poderosa. Aí de repente vem uns caras prender ele. Na tua cabeça tu vai achar o quê? Mais uma tentativa de tentar impedir o meu mestre. É só basta uma palavra do meu mestre e pronto. E quando ele fala eu sou, e os camaradas caem, na cabeça desses discípulos, o que está acontecendo ali agora? Acabou para eles. Agora o mestre vai chamar a gente vai embora. A Bíblia diz que os soldados se levantam de novo e Jesus pergunta de novo: a quem buscais? Eles vão dizer: a Jesus de Nazaré. E ele vai dizer: eu sou de novo. Aí, em algum contexto, vai dizer que Pedro vai desembainhar a espada e vai cortar a orelha do soldado que se chama Malco. No meio desse conflito, pega ou não pega Jesus, prende ou não prende Jesus, Jesus vai lá e pega a orelha do Malco e cola de novo, restaura a orelha de Malco. Se você estudar lá, Malco estava estudando para ser sacerdote. E eles são rigorosos. Se corta a orelha dele, se ele já tem defeito, acabou para Malco. Acabou os sonhos de... E Jesus está restaurando aquele que veio prender ele. Eu quero que tu entenda isso aqui. Jesus está restaurando os sonhos daquele que veio para prender ele. E às vezes a gente fica chateado com uma palavra que lançam de alguém que não está no mesmo espírito que você. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Não está na mesma ligação, no mesmo espírito que você. E às vezes a gente leva para o coração, traz para dentro da nossa casa, traz para o meio do nosso convívio. E às vezes, desculpa o que eu vou falar, a gente vem para a igreja, recebe a palavra, louva ao Senhor e volta para casa e ainda fica lembrando e remoendo a palavra contrária que alguém falou para você que não está no teu espírito. E Jesus está nos ensinando: restaura a orelha de Malco. Quem era Malco? Malco era um dos camaradas que veio levar Jesus preso. A partir dali, quando Jesus é levado, começam os desesperos dos discípulos. Quem está aos pés da cruz até Jesus dar o último suspiro? Só João, a mãe de Jesus e as mulheres. Pode olhar lá na Bíblia. Cadê os discípulos? Pedro está olhando de longe. E os outros? Nem diz onde é que estavam. Começa a eles ficar tonto. Aonde tu está tentando chegar, pastor? Eu estou tentando mostrar para você que quando a gente não vê a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, a gente começa a gerar dúvidas e isso começa a nos afastar do Senhor, irmão. É misericórdia mesmo. A fé é o firme fundamento de quê? Você espera, mas não vê. E agora os discípulos, e Jesus ainda tinha instruído eles: olha só, é necessário que eu morra, ressuscite, e eu volte para onde? Para o Pai, mas não deixarei vocês. Jesus falou que não ia deixar eles órfãos. E Jesus falou que ia voltar. Quem está entendendo isso, dá um glória, por favor. Entenda uma coisa: o meu Deus e o teu Deus não é mentiroso, irmão. Não é mentiroso. Eu não sei o que ele prometeu para você. E se foi ele que prometeu para você, porque tem gente pegando promessa de Deus que Deus não deu. Que isso, pastor? Me explica isso. Não são profecias que estão sendo lançadas na vida das pessoas, são profetadas, coisa de homem, que o homem está dizendo.
que o homem está falando que vai acontecer. Toda vez que o homem fala alguma coisa para você, vai testificar com Deus se é de Deus ou se não é. Porque a Bíblia diz que o meu Deus e o teu Deus não nos deixa enganado. Não nos deixa enganado. Aí o que acontece com essas pessoas? Às vezes é um baita de um obreiro, às vezes é um baita de um líder, às vezes é um camarada cheio de potencial, mas não consegue ter intimidade com Deus, escuta uma profetada, a coisa não se cumpre, acontece tudo ao contrário, daqui a pouco está fora da igreja. E isso é o que acontece com muita gente aí fora. E para você trazer esses camaradas de volta é difícil. É complicado. É muito complicado. Então, esses discípulos agora começaram a ficar tontos, começaram a ficar desesperados. Agora tu imagine, passa um dia, Jesus morreu. Passa um dia, nada de Jesus. Passa 2 dias, nada de Jesus. Passa 3 dias, e Jesus ressuscita no 3º dia. Passa 3 dias, e nada de Jesus. E aí começa a chegar as informações de que Jesus ressuscitou. As mulheres vão até o túmulo, e chega lá no túmulo, né, o anjo está lá, vai dizer, a quem procurais? Ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. E começa aquele alvoroço. Aí eles vão se tocar dentro de uma casa. Preste atenção nisso aqui. E aonde está Tomé? Vocês estão entendendo isso aqui? Eu vou repetir. O discípulo ausente, eu vou ler de novo. Todo ausente perde informações preciosas. Porque Jesus se apresentou para eles. Jesus, ele cumpriu a promessa. E aí, a situação pior de Tomé, é que quando vão dizer para ele, se você olhar o contexto, Jesus vai aparecer de novo 8 dias depois. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler com você. Aqui, ó. Ora, Tomé, no verso 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estavam com eles quando veio Jesus. Quando Jesus chegou, ele não estava. Aí, verso 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, quem disse? Tomé, se eu não ver os furos na mão, se eu não ver a lateral dele, que enfiaram a lança, se eu não tocar, ele vai dizer que não crê. E aí a pergunta para mim e para você nessa noite, como servo de Deus, por que só tem crente aqui, amém? No que a gente está acreditando? É para a gente analisar. Será que a gente está andando? Alguns falam assim, você está com a fé de Tomé ou você está com a fé genuína? Eu até diria diferente. Você está com a fé genuína, aquela que Jesus te ensinou a ter, ou você está igual Tomé? Porque Tomé não demonstra fé nenhuma. Porque Tomé está indo ao contrário do que a palavra instrui a ele, já ensinou a ele. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E Jesus falou que ia voltar, sim ou não? Jesus falou que ia morrer, ia ressuscitar o 3º dia, sim ou não? Era só esperar Jesus voltar, irmão. Era só esperar Jesus voltar. Aí quando a gente... engraçado que a gente lê, e aí depois a gente presta atenção, né? Tomé não está na casa, irmão. E Deus está falando com pessoas aqui, não sai para onde eu estou te mandando, porque eu vou aparecer lá, e algo vai acontecer lá, e se tu não tiver, tu vai perder. Algumas pessoas vão dizer que Tomé passa uma vergonha, né? Por quê? Porque Jesus se apresenta, na segunda aparição, Jesus se apresenta para eles, e aí Tomé já está na casa. Preste atenção, Tomé não estava na primeira vinda de Jesus ali, estava na primeira aparição? Não. Aí os discípulos vão dizer para Tomé, e Tomé vai dizer para o discípulo que não crê, só crê se for botar o dedo. Aí 8 dias depois, Jesus aparece de novo, e Jesus vai dizer para eles, paz seja com... Aí vai dizer o que para Tomé depois? Vem aqui, e põe o... Parece até que, Deus ouviu a fala de Tomé, né? Não.
Jesus constrangiu Tomé ali, porque Jesus vai dizer para ele, tem que crer, cara. Aqui, ó, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, verso 27. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Ou seja, vem ver minha mão, põe o dedo. Tomé pôs o dedo. Aí vai dizer, chega a tua mão e põe no meu lado, onde estava furado. Aí o que Jesus vai dizer para ele? Não seja assim, e sim, vou repetir, não seja assim, e sim, preste atenção, que Jesus está falando isso para um discípulo que andou com ele 3 anos. E aí, Jesus nos faz essa pergunta essa noite. Tu anda incrédulo? Ou tu é crente mesmo? Ou tu está crendo? Eu não sei qual foi, desculpa eu falar assim, qual foi o rolo que o Senhor te entregou. Qual é o mistério que Deus tem contigo? Qual é o projeto? Eu não sei qual é. E Jesus está perguntando, tu está na fila dos incrédulos ou tu está na fila dos que crê? Porque você vai ter que se mover a partir disso, irmão. Porque se você se move como um incrédulo, você está debaixo de uma promessa, mas não vai cumprir. Amém ou não amém? Porque eu falei aqui que Jesus, ele não mente, amém? Jesus promete, sim ou não? Eu falei aqui que Jesus, independente dos seus tropeços, Jesus vai cumprir, Deus vai cumprir, sim ou não? Agora, se tu não fizer a tua parte, quem está entendendo? O Senhor sempre trabalha com parceria, irmão. Eu sempre costumo dizer aqui que a nossa vida é movida sempre com passos de fé. Deus, Ele prometeu o templo. Dá um exemplo da gente aqui. Prometeu o templo. Na época não tinha dinheiro. Na época não tinha membros dizimistas para poder. A sede não tinha condições. Vocês estão entendendo isso aqui? Só que Deus prometeu. Aí Deus reuniu aqui o ministério. Isso aqui estava vazio, com o antigo proprietário. Foi um mover. Interessante que eu não estava, porque eu fui levar meu pai no médico, mas a pastora Natália estava. E enquanto eles estavam orando aqui, lá eu estava na Urca, levando meu pai para o médico. Enquanto eles estavam aqui, na verdade eles vieram ver e orar. E eu tive que ir, porque foi um horário que eu tinha que levar meu pai. Só que eu estava lá ligado. Falei em língua dentro do carro, meu pai não entendeu nada. Eu orei ao Senhor quando eu cheguei lá. Quando eu saí, eu deixei meu pai na porta do hospital. Quando eu saí do carro, que eu não estacionei perto, eu já estava com a mão levantada. Eu estava certo de que o negócio ia sair. Só que quando chegou os valores, chegou a realidade, era outra. E aí eu fui orar, eu falei, Senhor, eu fiquei entristecida. Aí eu falei, Senhor, de repente não é o tempo. Amém, não era o tempo. Passou mais um tempo e entrou uma sapataria aqui. Aí eu falei, será? Aí conseguimos um espacinho ali, ficamos no espacinho um bom tempo. Só que todas as vezes que eu passava aqui, eu olhava para cá e eu sentia no meu coração, é aqui o mistério. Tentamos em vários lugares, irmão. Acho que a gente saiu para ver 6 ou 7 lugares. 2 deles, a negociação não avançou. E aí, teve um culto, uma festividade lá, do lado da padaria. E nós convidamos uma pastora de São Paulo, esposa do nosso amigo, o pastor Tiago Anjos. Ela pregou aqui, me falou o nome dela, se ela me vê no Face, eu falo muito com eles, me perdoa. Pouco eu lembro o nome dela. Ela veio ministrar aqui. E parecia que estava dando tudo errado.
porque eles atrasaram no ônibus, o culto tinha começado e eles estavam no ônibus na Dutra, e o ônibus ainda ia ter que ir para a rodoviária, e a ordem para o motorista não era liberar eles no trevo, tinha que levar eles até a rodoviária. E aí ele falou: "Ô rapaz, acho que não vai dar não." Eu falei: pastor, calma, cara, se ele não vier eu prego." Eu falei: amém. Daqui a pouco meu telefone toca, ele falou: "Ó, conversei com o motorista aqui, daqui a 10 minutos eu estou ali no Via Brasil." Fui lá correndo, peguei eles e vim num carro. Quando eu parei o carro aqui, que ela entrou, ela sentou na cadeira, era a hora da mensagem. O pastor tinha feito de tudo, deu oportunidade, o Michel de louvor cantou, tudo tinha acontecido, já era a hora da palavra, já ia dar quase 9 horas. Só que no carro ela já entregou um rolo para mim no carro. Lá no carro ela já tinha falado: "Ó, Deus manda te dizer que vocês já visitaram a terra." Eu falei: amém. E aí ela confirmou de novo aqui. E aí depois eu mostrei para ela, estava fechado. Ela falou: "Vai na hora, porque Deus falou, vocês já visitaram a terra." O ministério já tinha vindo aqui, feito a oração. 3 anos depois, passou-se o tempo, conseguimos aqui, estamos aqui já, para a honra e glória do Senhor. Isso é o quê? Fé, irmão. Toda vez eu falava para a pastora Natália: o mistério é ali. Eu não sei que hora vai ser, não sei quando, mas é ali. Estão entendendo isso? E aí a gente fica aqui, aí é tiro, né? É tiro, os irmãos até ri, né? É tiro, é bang bang, né? Gente morrendo aqui. Mas não adianta, irmão, Deus colocou a gente aqui. A obra está emperrada, veio Covid. Irmão, vocês não têm noção. Vocês vão ver como é que a obra já vai começar. A obra já vai começar. Isso é fé, irmão. Esses dias eu estava lá em casa, tem um mês para cá, eu estava entristecido. Jesus, a calçada aqui, irmão. Como é que a gente vai fazer essa calçada? A prefeitura veio, esticou a calçada. Gastamos R$1 nessa calçada, irmão. Eu estou falando de pequenos detalhes que às vezes a gente fica assim. A gente tem que ter fé, irmão. Quando a igreja está no mesmo propósito, o pastor Jardel pregou aqui, você não é igreja, nós somos igreja junto. Nós não somos igreja sozinho, somos igreja junto. E quando a gente está junto, dentro do mesmo propósito, as coisas começam a fluir. Jesus apareceu na primeira aparição aqui e Tomé não estava. E aí Jesus apareceu 8 dias depois, aí Tomé estava. Aí começa as direções de Jesus. Por quê? Porque estava faltando um incrédulo. Deus está falando aqui: ei, enquanto for incrédulo, vai estar quebrando aí a visão. Mas vem para a visão, vem para a crença, vem para a fé, vem para o foco. Eu vou ler aqui umas frasezinhas que Deus me deu. Tomé, ele era um discípulo distraído. Discípulo distraído, né? Todo o distraído perde foco. E nós, como servos de Deus, porque tem uma promessa para essa igreja, sim ou não? Só que tem uma promessa para a minha vida, amém? Tem uma promessa para a tua vida também. Deus não tem problema nenhum em cumprir promessa. Deus cumpre a promessa da Rita, cumpre a promessa da Tainá, que mora na mesma casa, sem atrapalhar ninguém. Deus cumpre a promessa da Gisele, cumpre a promessa do Léo, cumpre a promessa da Luciana, que mora com o Léo na mesma casa, não vai atrapalhar. Cumpre a promessa do João, cumpre a minha promessa, cumpre a promessa de cada irmão que está aqui, sem atrapalhar a promessa da igreja. O meu Deus e o teu Deus, ele é totalmente detalhista e ele é perfeccionista. Então ele vai cumprindo, sabe, as promessas, e de acordo com que a gente avança. Eu posso avançar para a minha promessa que Deus fez na minha vida pessoal, crescendo, obedecendo, sem atrapalhar o que Ele tem para mim dentro do ministério da igreja. Eu falo de coisas físicas, eu falo de coisas espirituais dentro da casa,
Eu falo de coisas espirituais na igreja, eu falo da minha vida espiritual, e Deus, vai dando crescimento, ao mesmo tempo que dá para mim, dá para você, e a igreja vai crescendo junto, cada um recebendo a sua promessa. Então, Tomé, ele é um camarada completamente distraído, e todo distraído perde foco, e eu não posso estar dentro da igreja do Senhor sem o foco, eu não posso perder o foco. Qual é o foco, pastor? Deus revelou, Deus me colocou numa posição dentro do ministério, uma posição dentro da minha casa, uma posição no meu trabalho, seja onde for. Hoje, eu não sei se vocês viram, a pastora Natália estava lá louvando, lá dentro do UPA. Ela não trabalha só para levar sustento para dentro de casa. Deus tem um mistério com ela lá onde é que ela trabalha. Então, ela não é só a pastora aqui nos cultos. Ou seja, ela estava fazendo um culto. Eu até botei assim para ela, escrevi para ela assim, não sei se ela está me vendo de lá. Eu até botei para ela assim, se você não pode estar na igreja, você leva a igreja para o UPA. Deus está falando com pessoas aqui. Isso aconteceu dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu não consegui levar minha família para a igreja no início, eu comecei a levar a igreja para minha casa, irmão. O primeiro culto que eu fiz lá naquele apartamento tinha quase 60 pessoas. Não dava para ninguém andar. Todo mundo assim, ó, pertinho um do outro. E foi um fogo puro. Vamos mover. E eu falava, Jesus, eu começar a batizar com o Espírito Santo aqui o pessoal, o prédio vai cair. Irmão, mora uma pastora da Ebenezer no meu corredor, pastora Vera. Quando acabou o culto que o pessoal foi embora, ela não aguentou. Ela foi lá na porta, ela falou, porque a gente fez o culto com a porta aberta, Léo. O prédio todo ouviu. Foi o comentário da semana naquele prédio. O que houve na tua casa? A pastora falou, que presença. Lá do meu apartamento, eu senti a presença de Deus lá no meu apartamento. Estou entendendo? O poder de Deus não é do homem, é de Deus. Então, Deus, o Jesus, ele olha para Tomé e está tentando tratar Tomé. Jesus está tentando tratar eu e você, porque Deus está falando comigo e contigo. O que você perdeu fé? Aonde tu perdeu o foco? Foi o Covid que te tirou o foco? É o desemprego que te tira o foco? É a doença que chegou que te tira o foco? Nada pode tirar teu foco naquilo que Jesus colocou para você. Aquilo que Jesus colocou para você como cumprimento na tua vida, que Ele preparou, e Ele é o maior arquiteto, irmão, o maior engenheiro, Ele é o maior tudo. Ele não vai preparar nada para a gente que a gente não venha conseguir concluir, irmão. Não existe nada que Ele projete para a minha vida e para a tua vida que Ele não venha nos ajudar a conseguir, a concluir, a confirmar. Não existe. Então Ele está tratando Tomé como Ele está nos tratando. Anda distraído? Pergunta que Jesus está fazendo essa noite hoje. Com o que tu está se distraindo? É a circunstância adversa? Né? Hoje, irmãos, eu estou conseguindo coisas materiais na minha vida e na vida da minha esposa completamente contrário do que eu vivia lá atrás. Eu trabalhava com ela, ralava igual um maluco. O dinheiro... Hoje eu estou aqui servindo a obra, já até abri mão da minha premenda por causa da obra, mas assim, eu não tenho que reclamar não. E tudo que estava atrasado, preso lá atrás, está sendo feito por quê? Por causa da minha fidelidade, com dízimo, com oferta, sabe? Com ajudar aqueles que precisam, né? Eu tenho visto Deus fazer as coisas assim, de uma forma, sabe? Minha mulher conseguindo tudo isso, trabalhando menos. Tainá trabalhou com ela, sabe o que eu estou falando? Trabalhava todo dia, chegava em casa, parecia que tinha tomado uma surra. Eu falava, mulher, você não vai aguentar não, tem que ir para o médico, cara. Você não vai aguentar esse ritmo aí não. Aí Deus tirou ela, botou em 2, e ela consegue descansar, e a gente está conseguindo as coisas, realizar as coisas, sabe? O que é isso? É Deus saindo de uma pandemia, a gente adquirindo as coisas, a gente fazendo as coisas,
Por quê? Porque eu acredito naquilo que Deus prometeu na minha vida, irmão. Amém ou não amém? E a gente não pode se distrair, não pode perder foco. Tomé era um discípulo descontente. O quê? Jesus ressuscitou? Jesus apareceu? Eu só acredito vendo. Se eu botar o dedo lá, tem gente assim. Deus me prometeu. Eu só acredito quando for cumprir. Jesus está falando, não vai cumprir porque tu não acredita. Você tem que acreditar antes de cumprir. Você tem que acreditar porque eu prometi a você. Porque eu falei para você que vai acontecer. A partir daí você começa a acreditar. Se tu quer ver algo para acreditar, quer ver algo para acreditar, não vai ver. Não vai ver. E é aí que o diabo às vezes entra. Porque você está querendo ver coisa. Aí vai começar a pegar alguns endemoniados aí. Esses camaradas que fica dando profetada aí vai botar alguém, é isso que ele quer, e bota lá, o camarada vai começar a mostrar outra coisa. Aconteceu comigo, eu te vejo em tal lugar, assim, tal. Eu falei, caramba, semana passada Deus não falou nada disso comigo. Totalmente contrário. Irmão, não recebo não. Aí ficou olhando para mim, não recebo não. Não é nada disso que Deus falou para mim. Você está entendendo? Aí tem gente que fica assim, é mesmo? Aí começa, mas semana passada era outra coisa, agora, não, então vou acreditar no que esse profeta falou aí. Aí Deus está falando, está entrando em furada, perdeu o foco, amém? E ele era um camarada descontente, só pela fala dele, eu só acredito vendo, está descontente. Eu acredito, a Bíblia não fala que ele deveria estar pensando na cabeça dele. Para ele não estar com os discípulos, eu duvido se ele não pensou. Isso aqui é um pensamento meu, não sou dono da razão. É realidade, irmão. Andei 3 anos com o camarada, eu vi ele fazer um monte de situação, agora ele morreu e ainda estão atrás da gente. A Bíblia não fala isso, sou eu que estou conjecturando. O comportamento dele não está com os irmãos? Pastor, de repente ele estava na casa dele, mas os camaradas também tinham família. Pedro tinha família e tinha sogra. Jesus curou a sogra de quem? Só que Pedro estava onde? Estava na casa. Ainda que ele foi pescar, que o próprio texto vai dizer, o capítulo 21 vai dizer que eles foram pescar, Jesus vai aparecer para eles de novo, vai fazer um churrasquinho de peixe para eles. Mas, tá rindo? Mas é mesmo, churrasquinho de peixe, tu lê lá. E eles ainda vão pegar uma pesca maneira, que eles não pegam nada. Já tinham desaprendido. Aí Jesus lança a rede para a direita aí eles lançam, aí pega lá os peixinhos. Quando eles vêm com os peixinhos, e a Bíblia diz que era peixe grande. Pode olhar lá no capítulo 21, era peixe grande. Aí quando chegam lá, Jesus já está com peixe na brasa, irmão. Fazendo churrasco para ele de peixe. Jesus é bênção o tempo todo, irmão. Jesus é bênção quando não tem nada ruim. Jesus é bênção quando está tudo ruim. Jesus é bênção o tempo todo e Jesus é bênção. Jesus é bênção quando está te perseguindo. Jesus é bênção quando ninguém gosta de você. Jesus é bênção quando o desemprego vem. Jesus é bênção quando a porta se abre. Jesus é bênção quando a cura chega. Jesus é bênção o tempo todo. O tempo todo Jesus é bênção. E ele está descontente. O comportamento de Tomé é completamente de alguém que está descontente. Está irritado. Tomé era um discípulo despreocupado das suas obrigações. Jesus tinha dito o que para eles? Vocês farão obras maiores? E eles já estavam fazendo obras, porque eles iam de 2 em 2. Eles vão dizer quando volta: em teu nome curamos, em teu nome libertamos, em teu nome fizemos maravilhas. Aí Jesus está preparando eles para quê? Para dar seguimento. Estou preparando eles a discípulos para eles ensinarem outros discípulos para ganhar alma para Jesus, para ganhar almas para o reino de Deus. Eles sabiam para que eles foram chamados. Os pescadores dos discípulos, por exemplo, Jesus vai dizer: vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão ser pescador de homem. O negócio com vocês agora é ganhar alma. Os outros que estão com eles também. O cobrador de impostos também. Acabou o negócio de cobrar imposto, vai ganhar alma para Jesus, irmão. E assim foi todo mundo.
Então, Tomé sabia o que era, o que estava vindo pela frente, sim ou não? Jesus não ensinou a eles. Só que ele está descontente. E Deus está falando com pessoas aqui, tu vai largar tudo agora? Está descontente por conta da circunstância adversa que apareceu? Eles estão numa situação adversa, irmão. Eles também não podem ficar de bobeira não, naquele período ali. Estão atrás deles também. Por isso que eles resolvem ficar juntos. E o pastor pregou aqui de manhã. É junto que tem bênção. Salmo 133, ele falou sobre isso aqui. O Salmo 133 vai encerrar dizendo: ali o Senhor ordena bênção e vida. Versículo 3 do Salmo 133. Então eles estão juntos. Jesus instruiu eles. Só que o descontente não quer seguir a instrução, irmão. Amém? Todo descontente não quer seguir a instrução. Todo descontente, ele não quer seguir o líder. Todo descontente, ele não quer seguir a palavra. Todo descontente não quer mais ler Bíblia. O descontente não quer orar. O descontente não quer ir para culto. E Deus está falando, não adianta ficar nesse ritmo, irmão. Não adianta, eu tenho uma promessa para a tua vida. Quem recebe aí? Não adianta ficar descontente, irritado, chateado. Não adianta. Não adianta. E ele era despreocupado das suas obrigações. Era obrigação dele. A obrigação dele era estar junto com os caras, com os discípulos. A obrigação dele era estar ali esperando, junto com os discípulos, a aparição de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Era obrigação dele. E todo despreocupado de suas obrigações acumula tarefas e problemas. Quando a gente é despreocupado com a nossa vida profissional, pode reparar, acumula trabalho. Quando a gente é despreocupado com o nosso dia a dia, com os afazeres do nosso dia a dia, acumula tarefa. Vou lavar louça hoje não. Eu já morei sozinho um período. Teve um dia que eu falei, vou lavar louça hoje não. Quando eu voltar eu lavo. Aí cheguei tardão. Aí sujei mais um copo e um prato. Aí eu falei, amanhã eu lavo. Nossa roupa aí eu lavo depois. Aí, no período que eu andei separado da pastora. Aí teve uma sexta-feira que eu fui ver, cesto cheio de roupa. A pia, a barata até andando. Eu falei, Jesus, que vergonha. Você acumula, irmão. Você acumula. A roupa está lá, não vou passar não. Um pouco, tá um monte de roupa suja. Aí quando lava, tem que passar. Isso em todas as áreas da nossa vida a gente acumula. Então todo despreocupado das suas obrigações, ele vai acumular tarefas e problemas. Tem um problema para resolver no casamento, Deus está falando, resolve. Porque se acumular vai aparecer outro. Se acumular vai aparecer outro. Tem problema no teu carro, conserta. Tem problema na tua casa, faz logo, até porque a mulher perturba, né? A pastora ontem comprou um negócio. Monta aí. Falei, rapaz, tem culto hoje da manhã. Monta aí. Começou a altar e montar, não deu. Tá lá o negócio da metade. Amanhã tu termina. Falei, amanhã não, irmão, amanhã é domingo. Amanhã é dia do Senhor. Não sou adventista não, mas amanhã é dia do Senhor. Eu não vou trabalhar amanhã para esse negócio aí não. Tá lá o negócio parado lá, vou mexer amanhã. E tem que mexer amanhã, se o acumulado vai vir outro. Vocês estão entendendo? Porque o despreocupado das suas obrigações, ele acumula tarefa. Entendeu? E o pior é que ele era um discípulo exigente. Ele está desatento, ele está distraído, ele está descontente, ele está despreocupado das obrigações. E quando os discípulos chegam para dizer para ele que viu Jesus, ele está cheio de exigência. Vou falar, irmão. Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Às vezes estamos assim dentro da casa de Deus, sabe? Despreocupado das obrigações, descontentes, sem motivo, desfocados. Aí as coisas estão ruins, a gente vai orar e fala, Senhor, eu não aceito isso. Jesus está falando, tem que aceitar. Tu é descontente, tu é despreocupado, você tá irritado e sem motivo, porque eu continuo no mesmo lugar, amém? Jesus continua no mesmo lugar, sentado à destra do Pai. Só não acha Ele quem não quer. Só não acha Jesus quem não quer.
Aí às vezes a gente quer orar ao Senhor e fala, eu não aceito isso, eu não aceito essa situação. E Jesus está falando aí, basta você mudar. Diz que eu mudo. É acreditando. É na fé, irmão. Aqui os exigentes, ausentes, ficam sem argumentos diante da realidade. Vou te dar um exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Pais ausentes não acompanham o crescimento dos filhos. Já viu o pai ausente que trabalha muito? Isso acontece muito com os ricos, né? O pai trabalha muito, tem empresa, viaja e tal. Aí quando vê o filho, aí o filho vai para as drogas, vai para as nights da vida, se torna uma pessoa de péssimo caráter, porque tem rico que, irmão, eu estou falando na live, mas nem esquenta a cabeça onde é que vai chegar isso. Tem rico que é insuportável, irmão. Mas tem rico que é centrado, é gente séria. Mas por conta de trabalhar muito, isso não acontece só com rico não, tá? Com pobre também. Trabalha, não vê o filho crescer, irmão. Não acompanha o filho. O camarada não sabe o que é uma reunião. Eu vejo no colégio do meu filho. Tem pais lá que não dão a cara, não dão as caras na reunião. Não dão, o cara não consegue tirar uma horinha do trabalho dele para ir lá na reunião, para ver como é que está o filho, para conversar com o professor. O filho está crescendo. Trabalha, não leva a família para passear. Quando eu falo aqui de pais ausentes, maridos e esposas ausentes, e aqui eu não vou entrar nem em detalhes, né? Várias ausências e várias áreas no casamento. Isso é acúmulo de problema, irmão. Não tem comunicação, não se senta para conversar, são problemas que vão sendo gerados. Ausência. Alunos ausentes que não acompanham o desenvolvimento do ensino. Camarada se inscreve no curso, falta pra caramba. Depois fica igual um desesperado. Qual foi a aula de tal? Manda aí para mim, aí manda. Mas só copiou, não aprendeu nada. Estão entendendo isso? Então as pessoas vão ser. E outra, eu só botei esses três aqui. E outras áreas que as pessoas são ausentes, irmão. São ausentes. E aí essa ausência, você vai perdendo informações preciosas de crescimento em todas as áreas da tua vida. Aí, para me encerrar aqui, parece que os crentes perderam o endereço de Deus. O endereço de Deus é o mesmo, lá no céu, irmão. Amém? Lá no tronão da glória. A tua oração vai para onde, irmão? Para onde vai tua oração? Vai para lá. Ela tem um destino. Qual é o problema que tu está passando? Pô, pastor, eu estou com um problema assim, assado. E Deus está falando, eu só estou esperando ela chegar aqui. O problema é que ela não está saindo nem de casa, irmão. Ela não está saindo nem da boca. Ela não está saindo nem de uma lágrima. Porque eu acredito até numa oração que a gente não fala, mas sai da lágrima. Que a gente às vezes está tão chateado, às vezes a gente está tão enfraquecido, que a gente não tem força nem para falar, mas Deus recebe a lágrima. Deus recebe a lágrima. Mas não sai do lugar. Esqueceram a senha do Wi-Fi. Se tu ficar sem o Wi-Fi no telefone, tu fica agoniado, irmão. Fica ou não fica? Pode ser sincero, o pastor também fica. Todo mundo fica. Ai meu Deus, não está pegando o Wi-Fi, não está baixando o vídeo, não está baixando nem a foto. O áudio que o irmão me mandou não está abrindo. Estão entendendo isso aqui? E Deus está falando, acabou o Wi-Fi, entrou em você, não tem mais comunicação. Como é que a gente quer mudança na área dos nossos filhos, na área do nosso casamento, na área da nossa vida espiritual, na vida profissional, se a gente não tem comunhão com aquele que pode resolver os problemas? Se a gente não está trocando informações com ele. Aqui, ó. Muitos estão desconectados do Espírito Santo. A criatura vai perdendo o sentido da vida. É assim que as pessoas vão começa a ficar fraquinha. Aí primeiro se irrita. Nem todo mundo é assim, mas tem pessoa que se irrita. Pô, nada dá certo, tá ruim. Aí depois, vou sair da igreja, também nada funciona.
não flui. Eu vou sair do trabalho porque também lá está ruim. E Deus está falando, eu não estou mandando fazer nada disso, eu só estou mandando você se reconectar comigo. Às vezes a gente faz um bicho de 7 cabeças por conta de uma situação que não está acontecendo. Uma situação, a gente faz a tal da tempestade no copo d'água. E aí por conta desse probleminha, a gente vai matando áreas da nossa vida. Quando a gente vê, a gente está todo perdido. E Deus está falando, não tem necessidade de você entrar nesse labirinto não. Eu estou aqui. É só se voltar para mim. É só olhar para mim. É só me clamar. O pastor Jardel falou aqui que Deus está em busca de verdadeiros, aqueles que adoram espírito, hein? Seja sincero com Deus, irmão. Errei, falhei, não estou entendendo, não estou conseguindo. Às vezes a gente perde a conexão mesmo. A gente pega a Bíblia e não vê nada. Um monte de letrinha, a gente lê tudo e Deus não falou nada. Acontece. É Deus tentando chamar a atenção da gente para alguma situação, alguma área. Ele quer apontar alguma área para a gente. Porque se a gente continuar desconectado com Deus, irmãos, a tendência tudo começa a ficar de cabeça para baixo. Até o que estava bom começa a ficar ruim. E o que estava ruim fica pior. Porque a gente vai perdendo a conexão com Deus. Amém? E não adianta se esconder igual Elias, não, irmão. Não adianta. Lembra que Deus fez? Vem para cá. Não vou entrar aí não, vem. Aí ele veio, agora tu volta pelo teu caminho. Foi você que seguiu por aí, cara. Eu te dei comida, você dormiu de novo, eu te dei comida de novo, você andou 40 dias e veio parar aqui. Sai daí, cara. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Sai dessa caverna. Eu acredito, como alguns teólogos dizem, que a caverna é lugar de você dar uma parada. Mas tem gente que se isola na caverna, irmão. Deserto é lugar de aprendizado, amém? Mas depois que tu aprendeu, vai para Canaã, irmão. Amém? Porque se tu está aprendendo no deserto, é porque Deus tem uma Canaã preparada para a tua vida. Mas quem chega em Canaã? Só gente com o espírito de Josué e Caleb, irmão. Só com o espírito deles. Porque quem não tem o espírito dele morre no deserto. A gente tem que ter esse espírito. Se alguém pregou o evangelho para você dizendo que era fácil, manda essa pessoa se converter. Não é fácil não, só não é impossível. Jesus vai facilitando a nossa caminhada. Ele vai facilitando. Também não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Entrega a tua vida para Jesus, obedece Ele, e você vai tomando posse daquilo que Ele vai fazendo. Porque quando tu olha para os discípulos, tu vai ver que não é fácil. Tu olhou para a vida de Moisés, não é fácil. Olhou para a vida de Davi, não é fácil. Olhou para a vida dos grandes homens de Deus, nada foi fácil. Mas foi sendo facilitado por Deus. Foi sendo facilitado na vida deles pelo Espírito Santo. Então a criatura ela vai perdendo o sentido da vida. Eu coloquei alguns sentidos aqui: amor, perde amor, perdão, respeito, paciência. Paciência então é o que mais se vê, né? As pessoas não têm mais paciência com nada. Principalmente os crentes. Estou tentando lembrar a música. Danoninho, né? Me dá Danoninho já. É Danoninho mesmo? Acho que é Danoninho. Ou eu vou no melhor, vou no missinho miojo. O crente missinho miojo. Não tem tempo de fazer nada, faz o miojo, vai ficar pronto em 3 ou 5 minutos. As pessoas vêm para a igreja e estão querendo que Jesus faça tudo assim, ó. Existe um tempo, a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo das coisas. E às vezes a pessoa está na igreja e fala assim: não, Deus me prometeu, eu vou ficar aqui. Aí não cumpre. Ah, meu Deus, eu vou sair daqui porque não cumpriu. Não cumpriu porque não é hora, irmão. Não cumpriu porque não é tempo. Ou não cumpriu porque não é do jeito que você está pensando. Amém? Queria que você se levantasse. Aí eu botei aqui, ó, significado de ausente. Quem se afastou temporariamente do lugar que habita ou que frequenta. Quem deixou de comparecer a um evento, compromisso. Aquele que não se envolve, aquele que não tem parte ativa em um relacionamento ou em um grupo. Tomé estava assim, totalmente ausente, sem compromisso,
Tomé estava completamente fora do lugar que ele tinha que estar. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu quero que você volte para onde eu te coloquei. Eu quero que você volte para o lugar de propósito. Eu acredito que Deus nos tira de um lugar, põe o outro, mexe daqui, mexe. Eu acredito. Deus faz essas coisas. Mas em todas elas Ele vai sempre te colocar num lugar e vai dizer para você: é aí que eu quero que você fique. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pedir para a nossa irmã Luciana separar um louvor aí junto com a Tainá, para nós louvarmos e encerrarmos o culto. Oh Deus, Pai querido, Tu falaste conosco através desta mensagem. Não deixa de ser uma palavra de fé, Senhor, uma palavra de ânimo para as nossas vidas. Que nós não venhamos a viver as nossas vidas com o olhar de Tomé. Que nós não venhamos exigir do Senhor aquilo que nós muitas das vezes não estamos em condições de exigir. Até porque nós não temos condições de exigir nada de Ti, Deus Santo. O que nós temos que fazer, Deus, é continuar acreditando em tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Todas as direções que o Senhor tem nos dado, toda a Tua palavra que sai deste altar, toda a Tua palavra que é lida na tua Bíblia Sagrada. Que o Senhor possa nos colocar sempre no foco, numa posição a qual o Senhor quer que nós estejamos. Seja ela na família, no casamento, seja ela na vida profissional. Tem direção para o Senhor dar para cada um de nós. Que nós não venhamos desfalecer da fé, ainda que venhamos a nos entristecer, ainda que venhamos a enfraquecer, como muitos de nós, às vezes ficamos, como muitos dos seus profetas, como muitos dos seus grandes homens de Deus na Tua palavra, como é falado, tiveram seus momentos de fraqueza, de dor, de tristeza, de perdas, mas em todas elas, o Senhor se fez cumprir aquilo que Tu havia prometido para eles. E não é diferente conosco. Cada um aqui tem o seu propósito que o Senhor colocou, cada um aqui está buscando em Ti, Deus Santo, uma direção, está buscando aqui de Ti, Deus Santo, um fortalecimento. Que essa noite seja uma noite de fortalecimento, uma noite onde o Senhor possa nos recolocar, como Tomé foi recolocado no meio do povo e foi um grande homem de Deus, com um ministério maravilhoso que o Senhor fez na vida dele. Pai querido, muitos de nós estamos desfalecidos na fé em várias áreas da nossa vida, mas eu creio que nesta noite, através desta palavra, o Senhor está fortalecendo a vida dos Teus filhos, e situações que já estavam caindo no esquecimento, situações a qual muitos de nós já estávamos desistindo e pensando, Pai amado, muitas das vezes que não era aquilo que o Senhor tinha falado, mas eu tenho certeza que o Senhor está confirmando nesta noite e recolocando o Teu povo na posição a qual o Senhor requer, e que as bênçãos se recaiam sobre este ministério e sobre a vida de cada servo Teu, para que se cumpra aquilo que o Senhor nos prometeu, não porque merecemos, mas porque assim o Senhor decidiu, porque a Tua vontade é que prevalece, a Sua vontade é que verdadeiramente tem que acontecer nas nossas vidas. Muito obrigado por essa palavra. Nos abençoa, Deus Santo. Fortalece o Teu povo, os que estão aqui e aqueles que estão ouvindo essa mensagem, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, como foi glorificado através dos Teus filhos, dos Teus discípulos e de cada profeta Teu. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Fica com essa palavra.
será tua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho sua descendência. Se você crê, levante as suas mãos.